Você não tem que ter opinião própria, você tem que ter opinião verdadeira. E a minha opinião é que o STF, ele é o principal fator político hoje de desestabilização do nosso país. Para mim seria um prazer muito grande poder dar um voto a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo porque isso nunca aconteceu no Congresso. Vejo que ele é o desestabilizador da nossa democracia, juntamente com alguns outros. O ministro Benedito, quando foi colocada a vitória do Lula no TSE, o microfone estava ligado do Alexandre de Moraes, ele passa e fala assim: missão dada é missão cumprida. Por que até hoje ninguém foi e perguntou para ele aqui o que você quis dizer com isso? Porque talvez, não sei, talvez vai que o ministro Alexandre de Moraes pediu para ele comprar uma batata frita no supermercado antes e ele falou: ó, comprei, tá? Missão dada é missão cumprida. Vai que eu não sei sobre o que ele estava falando. Bem no dia que o Lula atestado a vitória do Lula, ele fala: missão dada é missão cumprida. Então, peraí. Isso é um nível assim de escárnio com as pessoas, de falar assim: vocês são um bando de otários. Eu vou fazer perguntas e aí você avalia. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar: nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? O STF hoje não é mais uma cor jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões mais próximas de agora. É razoável um presidente da República não poder se candidatar, ficar inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Isso é abuso de poder político. O que o embaixador influenciou alguma coisa agora? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode, durante as eleições como ministro do TSE, deixar uma propaganda do PT falando em comercial para milhões de pessoas de que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, ia acabar com as férias, ia acabar com o 13º. E basicamente o STF é a prova de que o crime compensa no nosso país. Mas como a pessoa se vê, como ela se identifica, o senhor acha? Então quer dizer então que como a pessoa se vê se torna realidade. Então eu hoje, agora, eu me sinto o presidente da Câmara. Pronto. Então, e ai de vocês, e ai de quem discordar. Então assim, se a realidade ela é moldável àquilo que eu sinto, então acabou a realidade. Isso aqui já não é mais um copo d'água, não. Isso aqui é uma Coca-Cola. E outra coisa, se a pessoa se sentir inocente, pessoal, dia 8, dica pra você, chega na frente do ministro Alexandre de Moraes e fala: eu me sinto inocente. Você não pode falar nada ao contrário, porque o que eu sinto se torna motivo até de lei. Não faz sentido, isso é uma premissa muito perigosa. Se um pedófilo se achar certo, como é que nós vamos ficar? Vai ficar uma situação difícil, né? Eu vou fazer perguntas e aí você avalia. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF fazer uma live com uma pessoa que, enfim, aí sim, é um influenciador inútil, como o Felipe Neto, para falar sobre fake news? Você acha normal um ministro do STF falar sobre os autos, né, fora dos autos, ficar dando entrevistas como se fosse um popstar? Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar: nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? Enfim, eu vejo que a minha avaliação, não é a avaliação do Nicolas, é literalmente o estrado da realidade. Isso aqui é azul, eu tô só falando, atestando o que é. Então não é uma avaliação parcial da minha parte, é exatamente a realidade. O STF hoje não é mais uma cor jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões mais próximas de agora. É razoável um presidente da República não poder se candidatar, ficar inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Isso é abuso de poder político. O que o embaixador influenciou alguma coisa agora? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode, durante as eleições como ministro do TSE, deixar uma propaganda do PT falando em comercial para milhões de pessoas de que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, ia acabar com as férias, ia acabar com o 13º. É normal um ministro do STF, como o ministro Alexandre de Moraes, ele proibir o Bolsonaro de fazer live dentro da casa dele, que era o Palácio da Alvorada. Enfim, enquanto isso, a Dilma, que foi impeachmentada aqui no nosso país por crime de responsabilidade, ela tem seus direitos políticos não cassados e agora é presidente do banco, né? Tá ganhando um dinheirinho lá, ó, gigantesco. E basicamente o STF é a prova de que o crime compensa no nosso país.
Deputado, se a idade mínima para se eleger senador ou presidente for alterada no Congresso, né, o senhor defende esse projeto, o senhor pretende se candidatar em 2026 ao Senado ou até mesmo à presidência? Eu pretendo, se a PEC passar, a PEC do deputado Eros Biondini, pretendo me candidatar ao Senado. Eu acredito que há um clamor das pessoas por um Senado mais atuante, principalmente no que diz respeito contra as violações que o STF tem feito, principalmente no âmbito do ministro Alexandre de Moraes, e cito aqui alguns exemplos. Você tem penas desproporcionais sendo aplicadas por um foro que nem deveria ser o foro. Eu tenho foro privilegiado, assim como os outros parlamentares, ou seja, o STF me julga. Mas no caso dessas pessoas, por que é o STF que está julgando essas pessoas? Traficantes estão sendo soltos, pessoas que cometeram crimes horrendos no nosso país não tiveram penas de 17 anos. E cito aqui alguns: José Disseu, que foi mentor do maior, talvez as pessoas mais jovens, eu sou jovem, mas mais jovens ainda, não lembrem do que foi o mensalão. Um momento onde o Brasil parou, compra de votos de articulação política com dinheiro físico, mala dentro da casa das pessoas, uma repercussão não somente nacional, mas internacional, o maior esquema de corrupção da história do nosso país. E quem mentalizou tudo isso foi José Disseu. Foi condenado a 16 anos, depois foi reduzido para 12, está solto, está discussando no Senado. Ou seja, as pessoas precisam, de fato, ter, sabe, alguém, já tem, obviamente, excelentes senadores ali no Senado. Nós temos ali o Magno Malta, uma pessoa que tem uma história gigantesca, tanto na CPI da pedofilia, uma pessoa que sempre batalhou contra isso. E eu acredito que precisa de um representante também, que eu acredito que consiga comunicar com as pessoas e trazer os problemas que estão acontecendo e, principalmente, reforçar o time que está lá para poder fazer um contrapeso ao STF. Afinal de contas, para mim seria um prazer muito grande poder dar um voto a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo porque isso nunca aconteceu no Congresso. Vejo que ele é o destabilizador da nossa democracia, juntamente com alguns outros, e para mim, se o senhor reservar isso para mim, eu vou cumprir essa missão com muito bom grado. Você pode, obviamente, ter os seus contrapontos, suas discordâncias com o Bolsonaro, mas em comparação com esse atual governo e os outros também passados, como por exemplo a Dilma, é incomparável, né? Tanto na seleção de ministros quanto na questão da economia. Ele literalmente conseguiu deixar, depois de uma crise mundial, né, que foi a pandemia do Covid, deixar o Brasil no verde. No primeiro ano de governo do Lula, ele deixou um rombo de mais de 200 bilhões. A Amazônia, ninguém fala mais nada, ninguém mais faz musiquinha, mas a Amazônia bateu o recorde. Você tem ministros, por exemplo, agora do Lula, que saíram do ministério com denúncia de assédio sexual com outra ministra. A ministra das Mulheres do Lula não consegue definir o que é mulher. Se você não acredita, vai lá e coloca no YouTube Nicolas, ministra dos Direitos da Mulher, você vai ver. Nós temos uma ministra da Saúde que está faltando insulina pela primeira vez nos postos do nosso país. Um ministro do Meio Ambiente que, mais uma vez, está batendo os recordes de queimada na Amazônia. Ou seja, as escolhas do ministro são incomparáveis. Você tinha Damares, você tinha o próprio Tarcísio, você tinha o Paulo Guedes, que saudade. Então, o Bolsonaro falava palavrão, poxa, você vai casar com ele? Mas o Bolsonaro é grosso, você não vai casar com ele. Nem queria, e nem está escolhendo um padre, você quer um presidente. E muitas vezes o presidente tem que tomar decisões impopulares, ele tem que tomar decisões que ninguém mais tomaria. E é por isso que ele é o presidente da República. É isso que de fato que um líder faz. Então, sim, eu acho que ele é o mais competitivo, eu acredito que ele é o nome mais forte e pode ter certeza que se ele for o candidato, como eu acredito que será, né, eu serei um dos maiores cabos eleitorais dele, não por conta de minha relevância, mas por conta que eu sei que o que está em jogo no nosso país, pode ser certeza que eu não vou medir esforço para poder ajudá-lo. Sim, a gente fica muitas vezes numa insegurança. Óbvio, existem outros nomes que não são, obviamente, do tamanho do Bolsonaro, mas o Tarcísio é o governador de São Paulo, né? Totalmente ligado ao Bolsonaro. Acredito que, enfim, se nada dos planos que a gente quer acontecer, eu acho que o Tarcísio seria o candidato à oposição mais forte ao Lula. Depois disso, houve-se uma guerra de narrativas, mas por parte deles, porque
não se ganha narrativa com uma outra mentira, né? Na verdade, o que combate a mentira é a verdade. É por isso que eu acredito que o meu vídeo fez tanto sucesso. Afinal de contas, demonstrou uma insatisfação generalizada das pessoas com um Estado grande que gasta de forma irresponsável o dinheiro das pessoas, e as pessoas não sentem a retribuição disso. Porque no vídeo eu não falo somente do Pix. Eu falo a respeito dos gastos da Janja, falo a respeito dos próprios ministros do STF, os gastos que o Lula tem com suas viagens, as promessas que foram feitas e não cumpridas. Então, quem compartilhou o vídeo não foi somente pelo Pix, foi uma insatisfação que já estava sendo alimentada no coração das pessoas. E a comunicação, acredito que deu certo, e o governo recuou, e é uma prova disso. Fico muito feliz de ter ajudado milhões de brasileiros, mesmo não gostando de mim, não precisa gostar de mim, mesmo sendo de direita, de esquerda, de centro. Foi algo que beneficiou todos, principalmente os informais e as pessoas mais pobres. Vocês estão me acusando aí que Elon Musk, Trump, né, o marqueteiro aí do PL me ajudou. Se você conseguir provar isso, eu te dou 1 milhão no Pix. Hoje a internet mostra o quanto que a Janja está gastando do seu dinheiro. Foi 85 milhões aí, se eu não me engano, no total. Foi quase 40 milhões só no Janja Palusa. Então o problema não é a rede social, é que eles têm menos seguidores que nós. O Lula, o presidente da República, tem menos seguidores que eu. Na totalidade, então, dá mais. No Instagram, eu acho que foi 5 milhões a mais agora que eu tenho dele. Isso atrapalha, obviamente, todos os planos de quem quer fazer corrupção, de quem quer fazer o Brasil ficar com um Estado grande, preguiçoso, que gasta muito e não preocupa com as pessoas. Porque, no fim das contas, o que eu menos discuto aqui em Brasília é Brasil. Então, assim, o defeito do parlamento são pessoas utilizando a rede social que todo mundo usa. Ora, isso aí pra mim é a conversa de quem tá com uma saudadezinha do governo corrupto aí dos anos passados. Mas como a pessoa se vê, como ela se identifica, o senhor acha? Tá, então quer dizer então que como a pessoa se vê se torna realidade. Então eu hoje, agora, eu me sinto o presidente da Câmara. Pronto. Então, e ai de vocês, e ai de quem discordar. Então assim, se a realidade ela é moldável àquilo que eu sinto, então acabou a realidade. Isso aqui já não é mais um copo d'água, não. Isso aqui é uma Coca-Cola. Então pra quê? Pra que existem coisas concretas no mundo? Pra que quando você vai colocar lá numa prova lá, gênero feminino ou masculino, pra que não coloca nada, ué? Chega lá na hora, você sente o que quiser, porque tem gêneros também que são fluidos. Um dia a pessoa sente uma coisa, outro dia ela sente outra. E outra coisa, se a pessoa se sentir inocente, pessoal, dia 8, dica pra você, chega na frente do ministro Alexandre de Moraes e fala, eu me sinto inocente. Você não pode falar nada ao contrário, porque o que eu sinto se torna motivo até de lei. Não faz sentido, isso é uma premissa muito perigosa. Se um pedófilo se achar certo, como é que nós vamos ficar? Vai ficar uma situação difícil, né? Ou seja, não dá para mudar a realidade ao seu bem e prazer. A realidade é aquilo que está em si mesmo. Todo o histórico da humanidade, quando alguém tentou mudar a realidade pela vontade de si próprio, vai dar problema. O primeiro foi o diabo, que se sentiu algo que ele não era. E o resto é história. Eu confesso, eu fico indignado quando se trata a respeito disso, porque aqui em Brasília, quando você está aqui, você vê que não falta recurso. Não falta recurso. Sabe, tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para Lei Rouanet, 16 bilhões. Tô falando de bi. Com 16 bilhões dá para reconstruir quantas escolas, hein? Dá para poder ajudar quantos hospitais? Então, quando as pessoas começarem a cair na real, falar assim, poxa, por que eu tenho que... Muitos fazem isso, né? Sai correndo daqui para os Estados Unidos, sabe? Passa frio, fome, larga a família para poder passar pelo médico, para poder chegar lá, muitas vezes passar humilhação, sabe? Ter dificuldade muito com a língua, para poder, assim, praticamente sobreviver, para poder ter, sei lá, uma rua limpa, para ele poder comprar uma coisa que ele quer, que seja que aqui no Brasil ele não consegue comprar. Ele quer fazer uma festa de aniversário para a filha dele de 5 anos de idade. Aqui no Brasil você gasta uma fortuna. Lá não, lá você chega, compra uma coca gigantesca por $1. E o cara fala assim, poxa, por que eu não posso ter isso no meu país? E por que esses caras travam o nosso país? Mas não é somente eles. Se eles estão lá é por conivência de todos. Quantos que não votaram no Lula porque foi prometido uma picanha? Pô, tá valendo a pena? Tá valendo a pena você ter uma promessa de picanha e cervejinha e você ter uma rua esburacada, você tem um transporte público que não funciona, você tem nenhum serviço público que funciona hoje no nosso país, dizendo assim, não, isso aqui é com qualidade, você pode ir que não tem. Então assim, ou a gente acorda, e a frase que eu falei no meu vídeo foi assim, foi Deus mesmo, porque não estava no meu roteiro lá na hora lá,
coloquei, falei, vou falar isso aqui e vai dar bom. Falei, ou a gente para o Lula, ou senão o Lula para o Brasil. Digo mais, ou a gente para a esquerda nesse país, ou a esquerda vai parar o nosso país. Assim como ele fez com todos os outros países lá atrás. Ponto. A história é a mesma. Onde a esquerda encosta, é o toque de Midas ao contrário. Midas vira ouro, o deles vira, enfim. Na sua avaliação, essa estratégia do Bolsonaro é a mais eficiente ou isso deveria ser revisto? Olha, a estratégia é dele, né? Então, assim, eu não tenho, digamos, procuração para falar se é boa ou se é ruim. Afinal de contas, eu, digamos assim, tudo que eu sei é o que todos nós sabemos. Me reformulando, a direita deveria se organizar para ter outro nome, não ele? Então, ele é muito enfático em relação que ele é o candidato, né? Que ele é o candidato. E confesso que sim, dentre todos os nomes, ele é a pessoa que tem condições de vencer o Lula nas eleições de 2026. O Instituto Paraná fez uma pesquisa recentemente mostrando que se as eleições fossem hoje, ele ganharia. E acredito que, deixar bem claro, qualquer pessoa que comete crime, ela tem que ser responsabilizada por isso. Eu, mais do que ninguém, se você pega meu discurso a respeito de segurança pública, eu sou extremamente enfático e firme contra criminosos. Só que o que a gente não pode esquecer é que, primeiro, dentro desse bolo de pessoas, existem as pessoas que cometeram crimes, depredação de patrimônio público, enfim, cometeram de fato erros e badernas e devem pagar por isso. Só que elas estão tomando uma pena desproporcional ao Brasil em geral. E você tem dentro também nessa parcela pessoas que são inocentes. Isso precisa ser dito, pessoas inocentes. Eu estive na Papuda e na Colmeia, eu conversei com essas pessoas, eu fui atrás do processo dessas pessoas. Eu sei dezenas de casos de pessoas, por exemplo, que foram confundidas com o mesmo nome e foram presas. Até pouco tempo, um morador de rua estava preso, um autista estava preso. Assim, então são violações graves de direitos humanos e que a gente precisa estar atento a isso. Então, por isso que é uma prioridade minha, porque eu já fui na casa de uma dessas pessoas, enquanto ela estava com tornozeleira eletrônica, ela falou, olha, o meu sentimento é de que eu não aguento isso aqui, eu vou suicidar, ou aqui em casa ou na prisão. Ela tem um filho de 8 anos, João, autista, e um outro filho mais velho, e que a família está desastada. E aí você pergunta para ela, e aí, puxa lá o processo, o que ela fez? Aí ela entrou, xingou o ministro, poxa. Então é isso, então. Quando é a pessoa de verde e amarela, a gente não liga, deixa ela ser presa. Aí tá de vermelho, como vários já fizeram aqui, como o MST já fez em fazendas, como os black blocs já fizeram na Avenida Paulista, como o próprio Boulos já defendeu. Qual é o problema de ter algumas vidraças quebradas da Fiesp, né? Ou no MASP. E aí tá tudo bem. Ou seja, para mim é uma prioridade, eu espero não ter esse passo de caso não aprovado. É claro que a gente vai ter a cobrança, não sei qual será a estratégia, mas eu estou contando de fato com a sensibilidade tanto do Hugo Mota quanto dos outros demais. A gente tem que trabalhar em cima disso para poder mostrar para as pessoas que são vidas de pessoas comuns, não são criminosos, não são terroristas, são vidas de pessoas comuns, cometeram erros como todos cometeram e que merecem sim ter ou sua pena reduzida ou até mesmo anistiado, que é a nossa intenção. Há um inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação sobre isso? Não confio em praticamente nada que o STF decide hoje em dia. Para mim não existe mais conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. A saúde pública deve ser gratuita, existir ser gratuita na sua avaliação? No Brasil não é gratuita, né? A gente paga imposto pra caramba, não é gratuita. Alguém tá pagando. Então essa coisa de que o SUS é gratuito onde? Porque alguém tá pagando e caro por isso, para poder muitas vezes ter um serviço ruim. E faço aqui um destaque. Quantos bons profissionais, pessoas extraordinárias estão dentro do SUS, estão dentro da saúde pública e que são desvalorizados, dedicam a sua vida ali para poder fazer assim, transformar pó em ouro, porque sem estrutura, sem condições. E muita gente ainda chega para falar, não, é de graça aonde? Benedito, o ministro Benedito, quando foi colocada a vitória do Lula no TSE, o microfone estava ligado, do Alexandre de Moraes, ele passa e fala assim, missão dada é missão cumprida. Por que até hoje ninguém foi e perguntou para ele aqui, o que você quis dizer com isso? Porque talvez, não sei, talvez vai que o ministro Alexandre de Moraes pediu para ele comprar uma batata frita no supermercado antes, e ele falou, ó, comprei, tá? Missão dada é missão cumprida. Vai que eu não sei sobre o que ele estava falando. Bem no dia que o Lula atestado a vitória do Lula, ele fala, missão dada é missão cumprida. Então, peraí, isso é um nível assim de escárnio com as pessoas, de falar assim, vocês são um bando de otários, de acreditar, não que
Vou colocar aqui nem a questão de insegurança das urnas, tá? Vou colocar algo, digamos assim, extremamente mais factível aos olhos das pessoas. A condução da eleição foi totalmente parcial. Totalmente. Você não tem que ter opinião própria, você tem que ter opinião verdadeira. E a minha opinião é que o STF, ele é o principal fator político hoje de desestabilização do nosso país. E vou te falar mais. Se algum dia for tido a quebra de sigilo de algum ministro do STF, pegar lá, igual eles estão fazendo, né, com as pessoas em volta do Bolsonaro, imagina se a gente fizesse a mesma coisa com os ministros do STF e o entorno deles. O que sairia de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes com Lula? O que sairia nas gravações com Flávio Dino no dia 8? Porque as câmeras sumiram. Assim, ó, as câmeras sumiram. Só não vê, de fato, quem está ganhando alguma coisa com isso ou é mau caráter. O senhor avalia que algo deve ser mudado no procedimento de deportação dos brasileiros dos Estados Unidos? Olha, o que eu vi recentemente é de que, primeiro, a primeira leva que veio, de fato, existia uma extensa ficha criminal, não eram criminosos de fato, né? Pessoas tinham cometido crimes e foram deportados. Após isso, começaram a vir diversas deportações de pessoas que estavam lá de maneira ilegal. E o que eu ouvi também, isso eu vi pela mídia, enfim, não fui até fundo para ver se era verídico ou não, de que estava acontecendo diversas violações em âmbitos de direitos humanos. Eu acredito que toda deportação tem que ter a sua dignidade, tem que ter o seu cuidado, né? Não é porque a pessoa está sendo deportada que ela pode ser tratada de qualquer forma. Agora, cada política do seu país tem a sua política, né, de deportação. E a gente precisa, digamos assim, respeitar isso, né, soberania de cada país. Os algemas, o senhor acha que é correto no voo? Em caso de criminosos, sim, né? Eu acho que é algo padrão. Em caso de pessoas que só estão de formas ilegais, eu acho que não. Acho que é uma medida, digamos assim, desproporcional para algo que simplesmente a pessoa só está voltando literalmente para casa, está pegando um transporte. Agora, um ponto curioso a respeito disso é que eu não vejo política de deportação de Cuba, né? Pessoas querendo entrar em Cuba e aí, foi pego aqui, vai devolver você. Eu não vejo isso acontecendo de países que são governados pela esquerda, né? Nicarágua, Venezuela. Isso é um ponto interessante. Por que com os Estados Unidos, né? E eu faço esse estresse de reflexão porque as pessoas precisam parar para pensar. Por que tantos brasileiros saem daqui para poder tentar uma vida nos Estados Unidos, que muitas das vezes muitos estão falando, né, sobre a escala 6x1, mas muitos saem daqui para ir fazer uma escala 7x7 lá. Mas por que ainda topam fazer isso? O que será que o nosso país precisa mudar para que a gente não viva em outro país, mas viva num país diferente, né? Então isso é um ponto interessante, para as pessoas começarem a perceber e falar, opa, não vamos dar atenção só a isso aqui não, porque, peraí, olha o que aconteceu, por exemplo, na Califórnia e no Texas. A Califórnia, um estado governado pela esquerda, destruindo aquele local, estavam todos indo para o Texas. O governador do Texas falou, opa, aqui não. E mandou um caminhão de gente de volta para lá. Então, assim, lá você tem, né, essa digamos assim, uma soberania maior dos estados para fazer isso. Aqui no Brasil, infelizmente, é tudo muito centralizado no Planalto, muito centralizado aqui em Brasília, e acaba que a gente não consegue tomar essas decisões. Então, sim, para mim as deportações têm que ter dignidade, para mim elas têm que ter o respeito, não tem que ter violações de direitos humanos, e gostaria muito, né, que a imprensa, digo de modo geral, estivesse atenta também às violações que estão acontecendo aqui, também no nosso país.